Hey there! Sejam bem-vindos ao nosso canal da English Touch e hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo que talvez deveria ter sido o nosso primeiro, né, o nosso primeiro programa aqui no nosso canal, mas como nada é de forma linear, que aliás esse é um ponto importante, né? A gente tem em mente que nem tudo é de forma linear. Aliás, a maior parte das coisas não são, né? E a gente precisa estar aberto para observar que o processo de desenvolvimento também não é linear, né? Seja quando você vai tocar violão, seja quando você vai aprender a cantar, ou quando você vai aprender a cozinhar, fazer um bolo, né? Andar de bicicleta, por exemplo, né? E aprender a falar inglês. Então, por isso que eu digo que esse é um episódio aí muito importante, principalmente se você está chegando no canal da English Touch agora, tá? Se você não conhece a English Touch, esse conteúdo de hoje vai ser essencial para você, tá bom? Então, aproveitando, se você, aliás, se você já está gostando, né, do ritmo da nossa conversa aqui, se você já viu alguns conteúdos, não esqueça de curtir o nosso conteúdo, comentar e compartilhar com mais pessoas. Lembra que eu falei de andar de bicicleta? Pois bem, esse é um exemplo que eu sempre trago, né? Em um dos nossos trabalhos aqui, eu trouxe nadar, né? Eu trouxe o tema de nadar, por exemplo, né? Fiz a metáfora, a comparação com aprender a nadar. Porém, quem conhece a English Touch sabe que eu estou sempre trazendo o exemplo de andar de bicicleta. Quando você começa a andar de bicicleta, como que você começa esse processo? Normalmente, numa bicicleta um pouco menor, tem as rodinhas ali, né? Sustentando a bicicleta, então você fica mais equilibrado, mais equilibrada ali. Às vezes tem alguém próximo, né? Algum responsável, um amigo que está te ajudando a aprender, ou até mesmo os pais, familiares, enfim. São pessoas que estão te ajudando a se equilibrar, a se sustentar ali. Porque esses são os primeiros passos, tá? Esses são os primeiros passos de como você vai trilhar esse caminho do aprendizado de uma habilidade, tá? Porque é isso, é a habilidade de pedalar, de se manter equilibrado ali. Então, esse primeiro passo é o que nós chamamos de A1. Isso mesmo, letra A. Letra A, nível 1. Nós chamamos quem, né? Quem, nós quem. Essa é uma tabela comum de referência europeia. E essa tabela, ela serve para todos os idiomas, tá? Ou quase todos, tá? Ou seja, o nível A1 é esse nível onde você precisa das rodinhas. Você precisa das rodinhas para se equilibrar ali. Não tem como você passar por isso. Ah, Paulo, eu aprendi a andar de bicicleta, eu peguei a bicicleta grande já, com X marchas e já fui aprender. Ótimo, né? Pode acontecer, mas você deve ter caído um bocado, né? E tá tudo certo, né? É a forma como cada um vai se desenvolvendo, é como você colocou ali, lembrando, né? O processo não é linear, mas é importante você passar por esse processo das rodinhas, né, para se sentir mais confortável. E aí chega um momento que você tira uma das rodinhas, né? Uma delas, ou tira as duas. Não precisa mais tanto da assistência ali de alguém, né, te ajudando nesse processo, e você vai caminhando em direção ao nível A2, tá? Então, o A2 é exatamente isso. Você ainda está numa bicicleta pequena, mas não tem as rodinhas e você consegue já se equilibrar, pedalar. Então, nesse ponto, A1, rodinhas, A2, sem rodinhas. Porém, numa bicicleta menor. Esse ponto é um ponto onde a sua comunicação em inglês, ela acontece de forma concreta, tá? Então, concreta é quando, por exemplo, eu digo
Ah, olha, eu nasci em São Paulo, comecei a estudar inglês com 12 anos, e aí eu tive esse sonho de ser professor de inglês já aos 12 anos de idade, né? Quando eu falo tive esse sonho, eu já estou trabalhando um pouquinho mais abstrato, mas eu volto para os 12 anos de idade. Nasci em São Paulo, então São Paulo, 12 anos, ser professor, tudo isso são informações concretas, tá? Concretas sobre você. Então a sua comunicação ela é mais concreta, né? E aí depois eu resolvi, sozinho, por minha conta, resolvi ir para os Estados Unidos e morar um ano nos Estados Unidos, porque eu queria realizar esse sonho de ser professor de inglês. Então eu tomei toda essa ação e morei um ano nos Estados Unidos, né? Aí você me pergunta, Paulo, o fato de você ter morado nos Estados Unidos, você acha que auxiliou, ajudou muito para que você se tornasse professor ou se tornasse fluente? Morar fora, é a única maneira para se aprender, para se tornar fluente um idioma, né? Essa pergunta já é uma pergunta mais no nível abstrato. Quando você me pergunta isso, em português eu vou falar: olha, veja bem, eu acredito que, né, a gente faz isso, né? A gente faz, olha, você vai buscar essa informação em outro local quando você recebe uma pergunta, né? Você se tornou pai, mãe recentemente. Aí eu viro e faço a pergunta, né? Depois que você, né, soube que sua esposa está grávida, ou depois que você se tornou pai, mãe, alguma coisa mudou dentro de você em relação à sua perspectiva em relação à vida? Gente, essa pergunta é super abstrata, não é abstrata? Porque em português você vai falar: olha, mudou, mudou muita coisa. E então você vai buscar ali até formas de poder justificar, ou melhor, não é justificar, mas a maneira que você vai encontrar para responder. Você vai precisar de um tempo, porque você busca essa resposta em outro local. Porque a minha pergunta foi abstrata, né? Tornar-se pai e mãe mudou alguma coisa na sua vida, né? Ela é abstrata, lógico, bem genérica a pergunta, mas genérica assim, né? Bem aberta no sentido da dimensão de se tornar pai e mãe, ah, mas ela é abstrata, é super abstrata. Para que você possa se comunicar de forma mais abstrata, você precisa de estruturas, vocabulário mais abstrato. Então, nesse ponto, na bicicleta, é como se você já tivesse uma bicicleta grande, né? 16 marchas, eu acho que é isso. Enfim, 21 marchas, né? Você tem lá mais marchas, mais velocidade. Você já tem as marchas na bicicleta, você escuta a música, pedala, né? Conversa enquanto você pedala, você pode pedalar com uma outra pessoa ali junto, né? E além disso, ver o cachorro atravessando ali na faixa de pedestres. Então você está mais atento. Então, trabalhar com o idioma de forma mais abstrata é você já estar nessa bicicleta de maior porte. Ficou claro isso? Né? Ou seja, A1, A2 é mais concreto, tá? São os primeiros passos aí. B1 já é a bicicleta maior, né? Já é, você tá ouvindo música e pedalando, né? E B2, tá? Porque essa tabela comum europeia, que vai A1, A2, B1, B2, ela vai até C1 e C2. Aí termina aí, tá? Então já estamos terminando aí, né? Então, o nível B2, ele também é abstrato. Ele é abstrato, porém envolve questões sociopolíticas. Então, você vai falar sobre assuntos relacionados à sociedade, né, a desenvolver aí pontos de vista conectados com o social mesmo, com o seu país, com um grupo. Você vai ter, não necessariamente discutir política, não é isso, né? Mas é mais falar desse comportamento dentro de uma sociedade, né? E as suas relações. Então, o nível B2, ele vai mais além de você já estar mais pronto para participar de exames internacionais. Então, seria aí a hora de você pegar a bicicleta e participar de maratonas, por exemplo, tá? Nível C1 e C2.
é o nível de proficiência. Então, você está trilhando um caminho de proficiência, e a proficiência você tem um comando completo, vamos dizer, né, do idioma, um comando muito mais profundo, onde você consegue observar aí ironia, sarcasmo, você consegue escrever um texto que possa trazer um resultado que você deseja, né? Ou consegue observar num texto que aquele texto ele está um pouco enviesado, né? Como a gente chama, ele está mais para o lado de cá. Então você tem uma observação mais profunda do idioma no nível C1 e C2. Gostaram da metáfora? Ou seja, a metáfora da bicicleta e aprender o idioma, né? Então, recapitulando, A1, A2 é o comecinho lá. A1 com rodinhas, A2 sem rodinhas, vai soltando ainda pequena a bicicleta. B1, mais abstrato, o exemplo da pergunta, né? Como que mudou para você depois que você se tornou pai, mãe, ou morar nos Estados Unidos fez uma diferença para você realizar o seu sonho, né? Aliás, tudo isso que eu falei é parte da minha história mesmo. Aos 12 anos, sonho de ser professor, morei um ano nos Estados Unidos, por conta própria, resolvi ir para passar por essa experiência, e aí a história segue, né? E o nível B2 é o nível que você tem essa discussão mais político-social, C1, C2, uma visão mais profunda. Tendo essa visão, você consegue saber em que ponto você está hoje no seu inglês. Com rodinha, sem rodinha, já está numa bicicleta maior, ouvindo música. Faça essa reflexão. E em breve, quem sabe, posso te receber para a gente poder fazer uma mentoria. Essa mentoria é gratuita. Se você quiser, mande um WhatsApp para English Touch no 11 950 50 7003. Vou ficar contente em poder te atender gratuitamente. É uma sessão de 40 minutos, onde eu te atendo pelo Zoom e online mesmo, onde você estiver do mundo. A gente faz essa conversa, vou trazer um feedback bem completo da sua comunicação, não só em inglês, mas em português também. Então, vem com a gente e eu te explico melhor, tá bom? Então é isso por hoje e espero vê-los no nosso próximo encontro, ok? Thank you very much. Take care.